Boa noite a você aí do outro lado. Tô aqui, Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com, para te contar que março começou com os gastos lá dos Estados Unidos trazendo ganhos para a Bolsa Brasileira, ajudando a Bolsa Brasileira a subir. Porém, contudo, todavia, os gastos do Brasil ajudaram outra coisa a subir, a curva de juros. Começa agora o seu saldo do dia, deste dia 1º de março, Ibovespa para cima em 0,27%, faltando pouco mais de uma hora para o pregão acabar. A alta do índice era de 2%. No final do vídeo eu te conto o que aconteceu. O dólar, por sua vez, não teve queda acelerada na mão contrária da bolsa na maior parte do dia, fechou o dia praticamente estável, com queda ainda, né? Uma queda de 0,07% aos R$ 5,60. Por que os gastos nos Estados Unidos fizeram a bolsa subir? É o seguinte, no sábado foi aprovado na Câmara, ainda depende do Senado americano dar o seu aval também, foi aprovado um pacote de gastos proposto pelo presidente Joe Biden, pacote esse de quase 2 trilhões de dólares. A expectativa é que esses gastos, em boa parte incentivando o consumo dos americanos, especialmente das famílias em necessidade que vão receber cheques com auxílio, também as empresas em dificuldade para tirar o pé do atoleiro e voltar a consumir também essas empresas, esses gastos têm uma perspectiva que tende a oferecer maior crescimento à maior economia do mundo, economia americana, e, portanto, de todos os seus parceiros comerciais, o que significa mais receitas para as suas empresas. Significa também alta do mercado acionário. Com isso, os índices em Nova York retomaram o ritmo de alta depois de uma semana em que andaram em baixa, com o rendimento dos títulos americanos roubando atratividade. Por quê? Por causa desses mesmos gastos. Hoje, investidores ficaram olhando mais para o curto prazo. Nos últimos dias, vinham olhando mais para o médio, longo prazo, prevendo que, com esses gastos do governo americano incentivando o consumo, prevendo que uma inflação mais alta no médio prazo vai vir lá nos Estados Unidos e quem sabe antes do que se esperava, e isso faria com que os juros americanos, os juros definidos pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, esses juros subiriam para controlar essa inflação. Investidores prevendo juros mais altos lá na frente passam a exigir juros também mais altos, pagos em troca de dinheiro colocado nos títulos do governo americano, que são considerados aqueles mais seguros do mundo, ativo mais seguro do mundo, à prova de calotes, aliás, a prova de calotes, porque os Estados Unidos têm uma maquininha aí de imprimir dólares, né? Dólares esses que seguem sendo jogados nas bolsas pelo Fed, o Federal Reserve. Mas hoje foi dia de olhar para o curto prazo e esquecer essas preocupações, isso fica para depois, quem sabe amanhã não volta essa preocupação, enfim. Mas hoje os rendimentos dos títulos americanos cederam um pouco da alta acelerada dos últimos dias e as bolsas voltaram a ganhar atratividade. E aí você se pergunta por que os gastos do governo brasileiro fizeram a nossa curva de juros, ao contrário da curva americana, a subir. A curva de juros de ponta a ponta, mas aumentando a sua inclinação, aumentou também as suas taxas. Aqui no Brasil, risco fiscal que está preocupando. A gente entra na semana sem a PEC emergencial definida, né? Segue em discussão no Congresso e segue em discussão não se os auxílios vão vir, é de se esperar que venham, o governo quer, a oposição quer, não se sabe ainda. O tamanho desse auxílio, o valor, o governo espera aí algo na casa de 250, 300 reais, a oposição quer mais. Não se sabe, mais importantemente,
E isso tem interferido no risco fiscal, interferido no prêmio que investidores pedem para investir nos títulos do Tesouro Brasileiro, prevendo um risco fiscal maior lá na frente e juros, portanto, maiores também, e assim exigindo também juros maiores no rendimento desses títulos. Está no ar. Se vai vir uma contrapartida, né? O governo pretende, pelo menos o ministro Paulo Guedes pretende, que tenha uma contrapartida no pagamento desses auxílios que seja dada em corte de gastos, especialmente em gatilhos que seriam criados na Constituição para sempre que o governo brasileiro sentir a água batendo na cintura, cortes de gastos sejam feitos. Mas tem se falado que primeiro vai ser, e que a PEC seria fatiada, e primeiro vai ser apreciada a fatia que tange o gasto com os auxílios, que tudo leva a crer, vão ficar por fora do teto de gastos, não incidiria sobre o pagamento dos auxílios as regras do teto de gastos, ou seja, o governo poderia aumentar os gastos com auxílios, seja lá para onde, sem estar ameaçado pela lei de responsabilidade fiscal, mas os gastos não driblam a trajetória da dívida brasileira. A dívida brasileira tende sim a aumentar. Ficaria para depois esse arranjo prevendo cortes de gastos. A gente sabe, já há mais de 2 anos de governo, as dificuldades para aprovar reformas têm sido enormes, reformas sempre empurradas com a barriga, seja lá por qual for o motivo, horas por inabilidade política do governo, horas por pressões no Congresso em contrário. Tem o risco, né? Gastar é fácil, economizar é difícil, tem o risco desses cortes de gastos não saírem tão cedo, ou quem sabe não saírem, ponderando isso, que a curva de juros foi levada para cima por investidores aqui do Brasil. Por fim, falei para você que ia te contar por que essa alta de 2% do Ibovespa virou só de 0,27%, porque na hora final da sessão, os bancões, as ações dos bancões, que respondem ali por quase 1/5 do Ibovespa, entraram em queda acelerada. Papel do Itaú, do Bradesco, quedas de mais de 3%, porque saiu a seguinte notícia. O governo, como você sabe, decidiu zerar o preço não, né? O preço do diesel não será zerado. Por hora, né? Bom, enfim. O imposto federal sobre o diesel será zerado, favorecendo a pauta dos caminhoneiros, mas tem que tapar esse buraco. A lei de responsabilidade fiscal reza o seguinte, que sempre que o governo corta o imposto, deve oferecer uma receita alternativa para não ficar um buraco lá nas contas públicas, né? Uma renúncia fiscal do governo. Acontece o seguinte, a solução que passou a ser ventilada é ir para cima dos banqueiros. O governo aumentaria o imposto cobrado no lucro dos bancos e aí cobriria o rombo que poderia ser gerado em favor dos caminhoneiros. Na balança entre banqueiros e caminhoneiros, o governo estaria pesando mais para essa segunda categoria, muito mais numerosa, é verdade. Fico por aqui, convido a acessar o nosso canal no Valor Invest, procurar lá. Tem um papo que eu levei pela manhã sobre esse quadro todo fiscal, esteve em foco na nossa conversa pela manhã, no Abrindo os Trabalhos, live semanal do Valor Invest, sempre segunda-feira às 8 da manhã, das 8h30 da manhã, às 9h30 da manhã. O papo girou justamente nessa discussão sobre juros, seja pela pressão interna, seja também pela pressão da inflação eventualmente chegando nos Estados Unidos. Papo que eu bati com a Mariana Dre, que ela é gestora da Trust Investimentos. Bati um papo também com o Rodrigo Galindo, gestor da Novos Capital. Vem com a gente para acompanhar o que março pode reservar a você. Meu grande abraço, boa noite, até a próxima e tchau.